né? Então, como eu disse para você, colegas reclamando que ganham pouco, colegas reclamando que não tem um faturamento que gostaria de ter, colegas reclamando que trabalham muito e são muito mal remuneradas. Então, a gente precisa, né, falar sobre esse tema, já que a minha proposta é que você possa ganhar mais em 3 meses, iniciando com segurança na consultoria. E veja, o que é, então, o trabalho da consultoria? O trabalho da consultoria, ele começa com uma demanda da empresa, de uma organização, né? Quando essa demanda chega para você, nem sempre ela chega do jeito que realmente vai ser a intervenção. Então, existem 3 processos básicos num trabalho de consultoria. Eu vou falar básicos e principais, porque claro que, né, existem outros, enfim, mas basicamente são 3 processos. O primeiro processo, então, é essa demanda que chega até você. Então, a empresa te contata por indicação, ou porque viu você na rede, no LinkedIn, no Instagram, enfim, ou teve alguma informação sobre o seu trabalho, e ela faz um contato com você. E aí ela fala, olha, estou tendo tal problema, estou precisando de tal serviço, enfim. Nesse momento, a gente não pode já se dominar pela ansiedade e já querer fazer uma proposta de serviço, né? Porque, de repente, você está precisando de trabalho, está precisando, né, faturar aquele mês, ganhar um pouco mais, tal, já vai fazendo rapidamente uma proposta. Não. É importante que, nesse momento, você procure ter mais informações sobre o que é essa demanda. Eu vou dar 3 exemplos para você. O primeiro exemplo é de uma aluna, até eu estava conversando com ela ontem, que ela disse assim, olha, eu fui conversar com uma empresária para poder entender a dor dessa empresária, e eu fiquei super feliz, porque é isso que eu sempre oriento, gente, vocês precisam ouvir a dor da empresa, qual que é a dor que essa empresa tem, né? Porque às vezes a empresa nem sabe direito o que ela precisa, mas ela tem ali uma dor, né? E aí essa aluna ontem, conversando com ela falou, olha, eu sentei com essa empresária, a gente foi tomar um café e ela me falou, né, da dor dela, e aí ela fez, né, ela conseguiu ter mais clareza de qual era a necessidade da empresa. E veja, essa minha aluna, ela fez um contato presencial com essa empresária, né? Foi tomar um café e fez um contato presencial. Mas pode ser também online, não necessariamente ser só presencial. Até porque hoje a consultoria você pode fazer. Hoje eu digo assim, né? Porque, um parênteses aqui. Antes da pandemia, eu era uma das que tinha preconceito, achando que não dava para fazer consultoria online, tinha que só ser presencial. Aí vem a pandemia, eu tive que fazer diagnóstico organizacional online, eu tive que fazer devolutiva online, eu tive que fazer clínica psicodinâmica do trabalho online. E aí, né, a gente reaprende, a gente revê, né, os preconceitos que a gente tem, as nossas crenças. Então, veja, ela fez essa abordagem. Então, quando vem a demanda, a gente sempre procura entender melhor o que é essa demanda. Por exemplo, eu já tive clientes, né, eu vou dar um exemplo de um cliente que eu tive durante a pandemia. Uma organização fez contato comigo dizendo que tinha necessidade de uma pesquisa de clima organizacional. Conversando com a organização, né, usando um método que eu tenho para poder verificar, para poder entender melhor essa demanda, né, nesse roteiro que eu fui utilizando, eu verifiquei que a demanda não parecia que era de clima organizacional, de pesquisa de clima organizacional. Parecia que a demanda era outra. Bom, aí, né, o que eu fiz? Colhi mais informações, naquele momento eu não falei nada e fui refletir
a respeito das informações que eu tinha levantado com esse primeiro contato, com essa demanda que veio para mim. E aí, veja só, né, o que eu quero deixar bem claro para vocês. Né? Essa primeira etapa na consultoria é uma etapa onde você precisa pedir um tempo para a empresa, para você refletir, para você analisar as informações, para depois elaborar a proposta. Que a proposta é uma outra etapa. Né? Elaborar a proposta é você poder parar e pensar assim, como eu posso contribuir com essa organização para poder realmente ajudá-la. E quando eu falo organização, a gente tem que não perder de vista que o nosso foco é o trabalhador, o nosso foco é o ser humano. Quando esse trabalhador e esse funcionário ele é bem cuidado, é bem tratado, como consequência, a empresa aumenta a produtividade, a empresa aumenta o engajamento, a saúde desse trabalhador e o bem-estar é preservado. Né? Por quê? Porque o foco é o trabalhador e, como consequência, todos os processos, os resultados vão ser impactados quando esse trabalhador, ele, entre aspas, é bem cuidado. Né? Vamos colocar de uma forma simplista assim. Então, tá. Então, você faz a proposta, procurando entender o que é melhor para aquela organização, e aí, depois dessa proposta, você vai para a intervenção. Na proposta, antes de falar da